parlamentares do PT e do Centrão estão insatisfeitos com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Eles dizem que o aliado de Lula é o responsável por travar nomeações e a liberação de emendas parlamentares. Além de não cumprir os acordos que foram firmados com o Legislativo, nomes como Arthur Lira e José Dirceu já manifestaram esse descontentamento. Mas com o objetivo de blindar Rui Costa, o presidente Lula marcou um encontro pessoal com os líderes partidários da Câmara dos Deputados e essa conversa deve acontecer no Palácio do Planalto e também é vista como um gesto de comprometimento com a articulação política. Vamos acionar mais uma vez o Cláudio Dantas em Brasília, que até chegou a mencionar essa reunião do presidente Lula com os líderes partidários. Você falava sobre a falta de habilidade e até desconhecimento sobre a agenda da Câmara dos Deputados, né, Dantas? Erros primários para um líder de um país que já foi presidente por 2 ocasiões. Agora, um encontro desse é necessário você combinar com os russos, né? Você ter a anuência do presidente da Câmara dos Deputados. Será que Arthur Lira foi avisado? Olha só, Daniel, a gente está vendo uma situação que é bem curiosa, né? Você tem uma reunião mais cedo do Lula com o presidente da Câmara, esse presidente da Câmara dá uma entrevista coletiva, manda os seus recados todos, depois você tem uma articulação do governo para falar com as lideranças partidárias que dialogam com o presidente da Câmara. Então, em tese, você está fazendo ali dois movimentos, quer dizer, um movimento que pode ter 2 objetivos. Ou você está seguindo algo pré-combinado com o Lira, né? Combinado pela manhã com o Lira, vou conversar, foi combinado com o Lira, vou conversar com os líderes partidários para a gente ajustar aqui o que precisa. Ou você está desconsiderando o que foi conversado com o Lira e está tentando uma interlocução com as lideranças partidárias diretamente. Todo governo precisa conversar com lideranças partidárias. O Lira, naturalmente, ele tem o desejo de ser o interlocutor preferencial, naturalmente, ele é presidente da Câmara. Claro que tem um jogo de forças aí. O Lira, que tem a sua gestão na Câmara, ele quer ter o poder, a ascendência sobre a sua bancada, ele quer ter o poder de pegar contingentes partidários, reunir num grande grupo, como ele fez com a criação de blocos partidários, e tentar usar isso para obter o seu objetivo político, resistindo a propostas do governo, negociando, barganhando maior espaço para essas mesmas lideranças partidárias. Não está claro exatamente qual foi o movimento do Palácio do Planalto. O Lira viajou, não só ele, várias lideranças viajaram. Várias lideranças, inclusive, estão indo a São Paulo, que tem um evento que ele vai participar junto e tal. Várias outras nem vieram a Brasília porque o Lira dispensou. Na sexta-feira ainda, na semana passada, dispensou todo mundo porque essa semana tem feriado, semana ia ficar quebrada e tal, e dispensou todo mundo. Então, de pronto, você tem uma semana esvaziada em que não cabem articulações desse porte. Você reunir lideranças no Palácio do Planalto, se essas lideranças estão dispersas. Então, essa é a miopia do governo. Se essa miopia ela está embalada por uma tentativa de traição de alguém, de um interlocutor preferencial, aí pior ainda, aí azeda de vez. Mas o fato é que o encontro foi cancelado por falta de quórum. Desculpa, isso é básico. Eu acho que só por isso já tinha que demitir a articulação política, a Casa Civil, todo mundo. O Rui Costa, ele vem sendo criticado. Tudo isso que você falou na apresentação da pauta, eu já escrevi há 2 meses. Há 2 meses que o Alexandre Padilha traz os pedidos da Câmara, esses pedidos travam no Rui Costa. O Rui Costa não dá sequência a esses pedidos e olha, vai até desde nomeação de 3º escalão até liberação de emenda partidária. É uma crítica geral. Essa crítica ela é interna. Lideranças partidárias de partidos da base do governo também estão insatisfeitas. Então o que o Lula está esperando? Ele quer pagar para ver? Porque não faz sentido esse enfrentamento. Ou ele está se achando que realmente está poderoso, está forte, está com o eleitorado do lado dele e vai enfrentar, vai botar o pé na porta e vai atropelar a Câmara. Eu já vi outros presidentes tentarem isso e quebraram a cara, especialmente neste momento em que você tem uma Câmara
que ela está empoderada, vamos dizer assim, politicamente, financeiramente. As mudanças que foram feitas na distribuição das emendas, lá na PEC da transição, e que tem a ver com essa fatura que precisa ser paga, elas equilibraram um pouco o jogo. O governo agora tem uma parte maior do orçamento, e aí ele está usando isso como barganha. Inclusive, o repórter nosso aqui, o Bruno Pinheiro, acabou de vir com um bastidor de uma fonte do Palácio do Planalto que diz o seguinte: não, nós não vamos liberar qualquer dinheiro para esses deputados. Nós vamos só liberar para obras estruturantes. Olha a arrogância dessa gente, como se o dinheiro fosse do governo. Como se o deputado não tivesse um projeto para aplicação do dinheiro. Aliás, onde estão os projetos do executivo? Porque se precisa aplicar 100 milhões em obras estruturantes, coloquem as obras na mesa. Muitas dessas obras provavelmente vão agradar o eleitorado de determinados deputados no Estado. É disso que se trata a governança, é disso que se trata governar para o país inteiro. Mas o problema é que desde a montagem desse governo, o governo optou por parceiros que o ajudaram a ser eleito, ele privilegiou o próprio PT na distribuição das pastas mais robustas. E de que maneira você acha que vai governar sozinho? É muita ingenuidade ou muita arrogância você achar que o poder é seu, especialmente de um governo que foi eleito sem uma maioria folgada e com uma boa quantidade de eleitores que simplesmente se negaram a votar. Pois é, agora Roberto Mota na capital fluminense. Mota, além de todas essas dificuldades de articulação e as críticas que Rui Costa tem recebido, ele deu declarações que pegaram super mal, dizendo que Brasília é a ilha da fantasia e que a escolha da cidade como capital do país fez muito mal ao país. Mota, 2 minutos e meio, por favor. O Rui Costa deu declarações interessantes. Ele disse, por exemplo, Brasília é difícil, lá fazer o certo para muitos está errado, e fazer o errado para muitos é que é o certo na cabeça deles. Olha, existe muita verdade nessa afirmação. E tem mais, ele disse o seguinte: eu chamo Brasília de ilha da fantasia. Aquele negócio de botar a capital do país longe da vida das pessoas, na minha opinião, fez muito mal ao Brasil. Era melhor a capital ter ficado no Rio, ou ter ido para São Paulo, para Minas ou para Bahia, para que quem fosse entrar num prédio daqueles, na Câmara dos Deputados ou no Senado, passasse, antes de chegar no seu local de trabalho, por uma favela, embaixo de um viaduto, com gente pedindo comida, vendo gente desempregada. Para mim, é uma declaração irrepreensível. O ambiente de Brasília foi projetado para isolar os políticos e os burocratas federais da realidade do resto do país. O plano piloto, onde eles vivem e circulam, é uma ilha de organização e de limpeza em um país cujas metrópoles estão entregues ao caos. A violência e a desorganização no Distrito Federal não estão no plano piloto, estão nas cidades satélites, naquelas regiões onde nenhum político passa no seu dia a dia. É óbvio que o comentário de Rui Costa não é depreciativo da cidade de Brasília. Quem achou isso tem um problema grave de interpretação de texto, né? O que ele quis dizer é óbvio. Ele quis dizer que Brasília é um ambiente artificialmente seguro, organizado e isolado da realidade do Brasil, o que impede os políticos e os burocratas federais de conhecerem a realidade. Eu jamais achei que diria isso, mas nesse caso, Rui Costa tem razão. Tá certo. E em meio às discussões em torno da reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis e também o projeto que deve alterar a tributação sobre a indústria automobilística com o objetivo de reduzir o preço dos carros que vão de 60 até 120 mil reais, nós vamos publicar, inclusive, uma pergunta que trata disso na nossa enquete do dia. A pergunta é a seguinte: você acha mais eficaz retirar impostos dos combustíveis ou dos veículos? Então entre em jovempan.com.br e registre o seu voto na enquete do dia. Nós contamos com o seu voto.
Tem mais notícia, mais informação, girando sempre com os nossos comentaristas. Agora, Cristiano Beraldo, com a gente aqui na bancada em São Paulo. Beraldo, dificuldades sérias de articulação e o ministro Rui Costa é um dos mais criticados por integrantes do Poder Legislativo, os partidos que estão insatisfeitos com a articulação. No que Rui Costa tem errado? Você que conhece o ambiente político, o que um articulador do governo precisa fazer? Bom, na verdade, o erro não é do Rui Costa, né? O erro é de um governo eleito que a gente imaginava que teria experiência suficiente, não só para cuidar da articulação política, mas para ter ali uma lista de propostas que tivessem a marca de um terceiro mandato do Lula. E o que a gente vê é uma completa desorganização. E essa desorganização, ela tem a ver com inexperiência de vários ministros, ela tem a ver com uma dificuldade em se liberar recursos que foram combinados para serem liberados para atender determinadas demandas. A gente tem todo um desgaste que o próprio presidente da República, que parece que montou o seu ministério e simplesmente deu as costas para a vida real, achando que aquele ministério os ministros seriam suficientes e responsáveis para resolver todos os problemas. Isso não acontece, porque o Brasil não é a ilha da fantasia que o Rui Costa mencionou. Não há dinheiro para honrar os compromissos que o governo está assumindo e que o próprio Congresso e os partidos políticos querem que o governo assuma. É preciso elencar prioridades, é preciso ter estratégia e o governo não vem demonstrando absolutamente nada disso. O Rui Costa, que fez essas considerações, eu me permito discordar aqui do Mota. Olha, o PT presidiu o Brasil por 14 anos. É preciso conectar Brasília, porque a ideia de Brasília era baseado nisso, conectar Brasília ao Brasil. Só que isso não foi feito e o PT nada fez para melhorar estradas, construir novas estradas. A gente sai de Brasília ali pela estrada rumo ao Rio de Janeiro, a Minas Gerais. Aquilo é um horror. É claro que não existe. Esse isolamento também interessa ao PT. Essa ilha da fantasia também interessa ao PT. Agora, o Rui Costa, que foi governador da Bahia, ele enche a boca para dizer que as pessoas precisam ver favelas. Ele, como governador por 8 anos de um estado como a Bahia, é que deveria ter feito um programa de governo para resolver o problema das favelas, para dar dignidade à população baiana, para que eles possam não só ter moradia digna, acesso a saneamento básico, mas também ter uma atividade econômica que gere emprego, gere prosperidade. Convenhamos, dizer que a Bahia não tem condições de se sustentar e de prosperar e de oferecer uma vida digna à sua população é só se o governador for incompetente. E este é o carimbo que ele está recebendo. Tanto é que agora está aí, sendo fritado ao assumir a articulação do governo na chefia da Casa Civil. Enfim, o tempo mostra a competência que alguns têm e outros não têm. Pois é, agora, Thiago Pavinato, em um momento como esse, não seria melhor o presidente da República demitir mesmo o ministro, trocar imediatamente, já dar um recado ao Congresso do que deixar o seu auxiliar sangrando? Deveria. Afinal de contas, o que o Rui Costa, né? Afinal de contas, o que o Rui fala deveria sair pela costa. Essa aqui é a grande verdade. Mas nós não sabemos dos arranjos internos deste governo, dos interesses que selam essa união entre o Lula e o Rui Costa. Afinal de contas, nós temos visto apesar de não ter ganhado nenhum cargo, Janones, ele é merecedor de elogios rasgados desse governo. E para mim não me passa pela cabeça um nome hoje mais espúrio do que Janones. E o que Beraldo ele falou aqui, ele falou uma coisa muito exata. É básica, é óbvia, mas não parece que é óbvia para esse pessoal que não está no planeta Terra, que está lá nos domínios da insânia ou está num impasse mexicano, porque o impasse mexicano é quando a gente vê o filme de faroeste, um está apontado com a arma para o outro
e ninguém dá um tiro para ninguém morrer, ninguém sabe quem vai dar um primeiro tiro. Então eu vejo esta imagem do Janones, né? Imagine o tanto de lama que Janones não fez na campanha para Lula ser eleito, e por isso eles não dão um safanão nele da noite para o dia. Eu acho que o Rui Costa ele deve ter um arranjo, ou ele deve ter ser um arquivo, e hoje em dia não existe mais arquivo vivo. Depois da nuvem, não adianta mais. Se essa pessoa ela oferece algum risco de ter informação, não se sabe o que vai acontecer. Então parece um impasse mexicano. E falando por que o que Rui fala deveria sair pelas costas. Porque o Beraldo falou, precisa ter prioridades, esse que é o óbvio. Precisa ter prioridade. Ora, o que é um país? Qual é o grau de desenvolvimento de um país quando a sua população não goza desse desenvolvimento? Então, o foco de um país, de uma nação, uma pátria, de um reinado, qualquer coisa, o foco tem que ser as pessoas que ali vivem. Se não for isso, não é uma democracia, é uma tirania. Você explora, toma. Mas a democracia, a saúde da democracia se mede pelo grau de atenção e cuidados com a sua população. E existem 3 prioridades básicas do ser humano. Eu pessoalmente chamo de 3 Cs, Daniel, são 3 Cs. São as 3 prioridades básicas do ser humano. São elas, depois qualquer outra. Primeiro é comer, cagar e crescer. Comer, porque ninguém faz nada se tiver que estar preocupado com o que levar da mão à boca. Ninguém faz nada com fome. Quando eu digo cagar, eu falo do saneamento básico. Ninguém tem dignidade sem saneamento básico. Ninguém. Duvido que alguém tenha. E um conselheiro do Lula, né, o Felipe Neto, publicou nesse final de semana lá no Twitter dele, que é uma vergonha, né? Quem pode tem que ter chuveirinho em casa, onde é que já se viu? Como é que você usa papel higiênico no século XXI? Né? Tem que pôr uma duchinha. Ele só esquece que tem 100 milhões de brasileiros que não tem esgoto, não tem saneamento básico. E por fim, crescer. Crescer é poder trabalhar, ter vontade de estudar, porque sabe que vai trabalhar, sabe que vai melhorar de vida, vai crescer. Então esses são os 3 Cs. Mas essas prioridades a gente não vê. A gente viu que tem 438 mil famílias que não estão recebendo Bolsa Família, ou seja, 2 milhões de brasileiros passando fome no governo do Salvador da Pátria, o homem da providência, que é o presidente Lula. Nós temos 80 milhões de brasileiros que compõem as 43,4% das famílias endividadas, plenamente endividadas, não conseguem pagar nada. Não conseguem pagar nem papel higiênico à prestação, Felipe Neto. E temos 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado. E vale lembrar que o Rui Costa foi um dos articuladores daquele decreto porco, ilegal, inconstitucional, imoral, indecente que o Lula assinou, desvirtuando e matando o novo marco do saneamento básico, que foi revertido pelo Congresso mais recentemente. Por quê? Porque o Rui Costa, ele não tem interesse na concorrência do saneamento básico na Bahia, que é ineficiente e caro pra caramba. E o Rui Costa, ele vem dizer que Brasília é isolada da realidade? É claro que é. É falar o óbvio. É falar o óbvio que é isolado da realidade. O que é uma terra? Onde? Essa semana foi declarada a semana facultativa para os congressistas. A última semana eles podem ficar nas bases. É óbvio que é isolado da realidade. Você é em casa, você no teu carro, você no teu escritório. Já pensou que em junho eles vão ter que bater ponto só 6 dias no mês? 6 dias no mês. Porque essa semana é facultativa e a última semana eles podem ficar nas bases. 6 dias batendo ponto. O resto podem ficar fazendo nada. É claro que Brasília é isolado da realidade. Afinal de contas, o Rui Costa sabe bem. Nomear mulher para um Tribunal de Contas do Estado, isso é muito da realidade do brasileiro, né? É muito da realidade do brasileiro. Então, o Rui Costa, ele só falou verdades. Mas é uma verdade que ele ajuda a provocar. E não é uma realidade isolada porque Brasília, ela tem um trabalho positivo. É uma realidade isolada porque lá ninguém tem vergonha na cara de fazer tudo isso que faz.
e daqui a 4 anos está dizendo que trabalhou para o povo.